Carboidrato é tipo macarrão, não é isso? Arroz. Carboidrato, carne. O que mais é carboidrato? Batatinha. Pão. Açúcar é carboidrato? Açúcar, eu acho. Não. Não sei. Açúcar é carboidrato? Não. É. E você, sabe o que é carboidrato? Tem o mesmo conhecimento que a nossa população tem sobre o que é carboidrato? Sabe que açúcar é carboidrato? Então, nessa nossa segunda aula, a gente vai aprender um monte sobre carboidratos, os nossos tão famosos e tão importantes carboidratos. A ementa dessa nossa segunda aula é a seguinte: tipos de carboidrato, tipos de açúcar, índice glicêmico, carga glicêmica, frutas ou sucos, carboidratos são vilões, mel de abelhas, fibras e a tão famosa low carb. Os carboidratos, eles são todos iguais? Não, com certeza não. A gente tem vários tipos de carboidratos. As fibras são carboidratos. A gente tem carboidratos simples, carboidratos complexos. Lá na escola, provavelmente todo mundo aprendeu aqueles carboidratozinhos mais famosos. Sacarose é glicose mais glicose. Lactose é glicose mais galactose. Esse tipo de conhecimento deveria ser comum para todo mundo, mas não é. E a gente vai revisar todos aqui e vai aprender por que a dieta não pode ser zero carboidrato, como muita gente anda pregando por aí. Todo carboidrato tem 4 calorias por grama, necessariamente. Não interessa se ele é um carboidrato refinado, se ele é um carboidrato complexo. A única diferença fica para as fibras, porque a gente não digere. Logo, a caloria dela não conta. É por isso que eu sempre falo, não precisa contar caloria de alface, certo? O índice glicêmico e a carga glicêmica, eles têm sido conceitos muito difundidos hoje em dia. Isso porque a gente sabe, e já viu na primeira aula, que um carboidrato de alto índice glicêmico, ele tem maior chance de disparar um pico de glicemia, consequentemente disparar um pico de insulina e, consequentemente, favorecer o ganho de peso, já que a insulina é um hormônio obesogênico. Calma, insulina é um hormônio obesogênico, mas insulina não significa que é ruim. Insulina é importantíssima. Por isso que um diabético tem uma menor expectativa de vida. Um diabético tipo 1, por exemplo, ele vai começar a desenvolver problemas muito cedo na vida. O diabetes tipo 1 significa não produzir insulina. Já o tipo 2, ele produz insulina, mas não é suficiente, porque ele sensibilizou demais os receptores para a insulina dele. Então, a insulina é um hormônio importantíssimo para fornecer energia para todas as células do nosso corpo. O índice glicêmico, ele tem a ver com um alimento especificamente, ele não muda. É como se fosse a impressão digital do alimento. Isso porque a gente fixa a porção. Então, o pão francês, o pão branco, ele tem o índice glicêmico número 100. Ele é o padrão de referência para a gente comparar os outros índices glicêmicos dos demais alimentos. Então, eu sei que numa porção de 50 gramas de pão francês, eu tenho um índice glicêmico 100. Significa que eu tenho uma média de resposta glicêmica da população em relação àquilo. Mas isso é importante para a gente? Não. O mais importante é saber a carga glicêmica. Então, se eu falo, um alimento tem alto índice glicêmico e você demoniza esse alimento, você não sabe trabalhar com a porção. É o que acontece com relação à tapioca, que a gente vai ver mais pra frente. Então, eu tenho uma tapioca de 100 gramas ou uma colher de sopa de goma de tapioca. E isso é a carga glicêmica, é o índice glicêmico do alimento em relação à porção. É muito comum ouvir falar assim, eu não como melancia porque a melancia tem alto índice glicêmico. Calma, mas é uma porção muito grande de melancia para equivaler a 50 gramas de pão branco, de pão francês. Se eu tenho uma porção comum de melancia, uma porção equilibrada de 150 gramas de fruta, é tranquilo. Muita gente também gosta de trocar açúcar branco por açúcar demerara, açúcar mascavo, açúcar encantado, açúcar produzido pelas prostitutas virgens do Tibete. Cara, não adianta. Açúcar é açúcar. Não interessa. O seu corpo não vai entender se a cor dele é mais escurinha ou se ele é orgânico, não interessa. Açúcar é açúcar. A resposta metabólica é a mesma. Ou seja, esquece essa história de ficar trocando de açúcar. A indústria sempre vai vir com açúcar novo para você comprar. Açúcar disso, açúcar aquilo, açúcar de coco, é açúcar. Então, não interessa. Aí a pessoa vem com um argumento assim, mas o açúcar mascavo, ele é mais nutritivo. Você não precisa de nutrientes de açúcar. Você precisa de nutrientes de alimentos in natura.
Então, esquece também essa história de querer ter mais nutrientes no açúcar. Não adianta, tá? Açúcar é açúcar. Infelizmente, quem me dera que tivesse um açúcar que pudesse ser consumido à vontade, que não levasse ao ganho de peso, que não levasse a maior risco de doenças, e que a gente pudesse comer tudo muito, muito, muito doce, tacar açúcar no suco, tacar açúcar na vida e não ter risco nenhum. Mas, infelizmente, não existe. E o açúcar de coco? O açúcar de coco é a nova moda. Mais uma vez, não adianta. É frutose purinha, tá? Então, não adianta mesmo. E a parte mais legal disso é porque a indústria vai cobrando cada vez mais caro, né? Nesse tipo de açúcar. É açúcar de R$50, 100 gramas, meu Deus. E aí vocês podem perceber que conforme a moda vai passando, o preço do produto vai diminuindo, porque as pessoas vão deixando de comprar. E aí vem a indústria com açúcar novo, milagroso, mirabolante para você comprar. A indústria, ela coloca diversos nomes para o açúcar. Quando vocês começarem a ter o hábito de ler rótulos, vocês vão ver que vai ter lá açúcar líquido, açúcar invertido, xarope, melado, glucose, glicose, HFCS, que significa High Fructose Corn Syrup, ou seja, xarope de milho de alta frutose, que é uma bomba. Então, tem esses ingredientes, vai deixando o produto na prateleira. A indústria sempre vai inventar nomes novos? Vai. Um exemplo muito comum é quando a gente pega aqueles iogurtezinhos light, diet, zero, fit, não sei o quê, e aí o rótulo tem os ingredientes escritos ao redor do produto e você fica girando aquilo igual maluco no supermercado, sem contar que a letra é minúscula, e você começa a ver açúcar, açúcar líquido, açúcar invertido, blá blá blá, e aí você vê lá no final ainda tem um adoçante artificial, né? Então, viu aquela lista de ingredientes gigantesca? Larga lá. Iogurte é leite fermento lácteo, né? A gente vai ver isso mais pra frente. Então, como que o açúcar promove a obesidade? Ele tem um gosto bom, então você come. Imediatamente, ele aumenta a sua glicose sanguínea. Com a glicose sanguínea alta, o corpo libera insulina para tirar essa glicose da corrente sanguínea e jogar para dentro dos tecidos. Só que como foi muito açúcar e foi muita insulina, você vai ter uma queda dos níveis de glicose muito intensa. Essa queda causa aquela leseira. Sabe quando você vai para buffet de feijoada, come igual um louco e depois fica triste? Fica letárgico? Basicamente é isso. Essa letargia faz você querer o quê? Comer mais, não é? Então é por isso que o açúcar promove a obesidade. Voltando ao nosso índice glicêmico e carga glicêmica, porque é muito importante que isso fique muito bem entendido mesmo. Cada alimento tem um índice glicêmico e o índice glicêmico sempre vai se referir a uma porção fixa. O que você vai terminar sabendo nesse curso é trabalhar a porção do alimento e a carga glicêmica. Então, eu quero comer pão branco. Ok, no café da manhã? Então vamos colocar uma pequena porção de pão branco que tenha mais ou menos 10, 15 gramas de carboidrato, ou seja, um meio pão, e aí você consome outros alimentos juntos que tenham fibras, proteínas, gorduras e reduz a carga glicêmica dessa refeição? É isso o que realmente importa. Os carboidratos são vilões da alimentação? São e não são. Depende do carboidrato que a gente está falando. Então, nessa imagem do slide, vocês podem ver os primeiros 4, frutose concentrada de milho, açúcar, refrigerantes, doces em geral, é claro que são vilões. Óbvio que isso não está representado nem 1% do que tem no supermercado, que é realmente um vilão, mas é aí que entra a parte importante de ler os rótulos. Do outro lado da imagem, a gente vê os carboidratos que nunca serão vilões da alimentação. Quais? São os grãos integrais, as frutas, os cereais integrais, leguminosas. Gente, tubérculos. Esses alimentos têm sido demonizados, mas a gente não pode fazer isso. A natureza, ela não errou. Todo alimento que vem in natura, ele é benéfico. Não existe alimento vilão. Vilão é o processamento que a indústria faz para tornar esse alimento mais palatável, viciante. Açúcar vicia? Vicia. Vicia mesmo. Aqueles estudos que comparam açúcar e cocaína, eles demonstram que o mecanismo cerebral que leva a pessoa a querer, a desejar a cocaína, ele é muito parecido com o que leva a desejar o açúcar. Então vicia mesmo, e é por isso que é tão difícil a gente tirar da alimentação. Eu já pedi para pacientes, por exemplo, que parassem de tomar 2 litros de refrigerante ao dia e passassem a tomar 1, para a gente ir aos poucos.
Porque se você fala para a pessoa viciada em refrigerante, a partir de amanhã acabou o refrigerante na sua vida e você nunca mais vai tomar um copo de refrigerante, o que a pessoa vai querer? Refrigerante. Ela vai acordar no meio da noite querendo o quê? Refrigerante. Ela vai olhar para sua cara e vai ver o quê? Uma garrafa de Coca-Cola. Então é basicamente isso que acontece. É difícil vencer esse vício do açúcar. Os carboidratos in natura, de alimentos integrais, eles podem ser vilões se você come em excesso, mas comendo de forma equilibrada, jamais serão. O brasileiro consome, então, cerca de 51 quilos de açúcar por ano. Essas informações são da Embrapa e eu tirei essas imagens do documentário Muito Além do Peso. Então, são mais de 4 quilos por pessoa por mês. É açúcar pra caramba. E esse açúcar, ele não vem do açúcar de pacote que a gente compra no supermercado, não. Ele é basicamente de produtos processados. É aquele refrigerante que a pessoa toma no meio da manhã, é aquele biscoito recheado que ela come no meio da tarde, é aquele macarrão processado, tipo miojo. É açúcar? É forma de açúcar também, tá? A indústria, às vezes, coloca o nome açúcares no rótulo para se referir aos carboidratos naturalmente presentes nos alimentos. Ué, mas como é que a gente vai saber se esse açúcar é açúcar adicionado ou se ele é o açúcar do alimento? Na lista de ingredientes, se não tiver açúcar, xarope, melado, aquele bando de nome, aquele açúcar da informação nutricional se refere ao açúcar naturalmente presente no alimento. É comum ver isso com leite em pó. O leite em pó só tem leite em pó nos ingredientes, ele tem, às vezes, uma vitamina adicionada, mas aí quando a gente vai olhar a informação nutricional, tem assim, carboidratos, dos quais açúcares. Aquele açúcar é a lactose, é o açúcar naturalmente presente no leite, então não é um problema. Se a gente for olhar um composto lácteo, que tem maltodextrina, por exemplo, que é um carboidrato de alto índice glicêmico, aí sim, aí nós temos um problema. Aqueles açúcares lá do rótulo, eles vão contar a lactose presente no leite, que poderia estar ali porque é natural, e o carboidrato adicionado. Então, maltodextrina é uma boa ideia? De jeito nenhum. É liberado pela Sociedade Brasileira de Diabetes para ser usado em produtos pré-diabéticos? Infelizmente, sim, mas ela tem um alto índice glicêmico. É carboidrato refinado. O consumo excessivo de açúcar contribui para a morte de 35 milhões de pessoas por ano no mundo. É como se a gente dizimasse o Canadá. Por isso, prefira sempre alimentos in natura ou minimamente processados. Agora a gente vai fazer uma análise um pouquinho mais complexa dessa história da tapioca. Tapioca virou moda por causa da moda do gluten free, que a gente vai ver também que não procede de forma alguma. E aí todo mundo começou a comer tapioca. Tapioca no almoço, tapioca no lanche, tapioca no café da manhã, 50 tapiocas por dia. Ah, eu tô saudável, tô emagrecendo, até que as pessoas começaram a ver que, na verdade, elas não estavam emagrecendo tanto assim. Ou então começaram a me mandar mensagens assim, Carol, eu notei que eu tô ganhando peso, mas eu só tô comendo tapioca. Sim, você tá ganhando peso porque você tá comendo tapioca. O que acontece com a tapioca? Ela tem um índice glicêmico de 115. Lembra lá, índice glicêmico se refere a uma porção fixa. Então, o índice glicêmico dela é maior do que o do pão? É. É maior do que o açúcar de mesa? É também. Lembra que o do pão é 100? Do pão branco, né? Do pão integral é menor, porque ele tem fibras, tem gorduras. Quanto mais fibras o alimento tem, menor o índice glicêmico dele tende a ser. Então, vamos olhar aqui para a imagem e ver o pão integral. Ele contém fibras, ele contém proteínas, portanto, ele tem menor índice glicêmico e menor carga glicêmica. Em 100 gramas de pão integral, a gente tem 228 calorias, já na tapioca, 273. Esquece as calorias, porque isso não é o mais importante. As tapiocas têm 0 fibras, têm alto índice glicêmico, tem alta carga glicêmica, porque a porção para fazer uma tapioca é muito grande, tem baixo valor nutricional, porque ela é uma farinha refinada, e a gente é adestrado ao longo da vida em relação à alimentação saudável a não preferir farinhas refinadas. E aí a gente vai lá e escolhe a tapioca, que é branquinha. Branca, branca, branca. É a parte mais refinada da mandioca. Olha lá para a informação nutricional da tapioca. Em 100 gramas, ela tem 66 gramas de carboidrato. O pão tem 34, é metade. A tapioca tem 0 proteínas e 0 fibras. O pão tem 8 gramas de fibra. É fibra pra caramba, sabe por quê? Se a gente considerar que a ingestão diária recomendada de fibra é 25 gramas, 100 gramas de pão, que é bastante pão, tem uma quantidade importante dessas fibras. Você poderia comer 100 gramas de pão ao longo do dia, dependendo da dieta? Até sim. Mas viu como ele é diferente da tapioca? Adicionar chia
na tapioca, melhora? Não, seria como adicionar chia no açúcar. O que acontece? A gente tem que trabalhar a porção. Porque se eu uso 100 gramas de goma de tapioca para fazer uma tapioca e eu adiciono chia, a chia tem benefício? Tem, mas a carga glicêmica daqueles 100 gramas de tapioca ainda é muito grande. São 66 gramas de carboidrato. Se a gente faz uma crepioca, aí a gente trabalha a carga glicêmica. Ao invés de usar 4 colheres de sopa cheias de goma de tapioca, a gente vai passar a usar uma. Vai misturar com ovo, com queijo, colocar uma chia ali junto. Então, eu acabo de trabalhar com carga glicêmica. Eu reduzo a porção e eu controlo a resposta glicêmica. É isso que vocês têm que entender. Açúcar é veneno? A gente pode chamar assim, já que ele é culpado por tanta gente ficando doente. Mas ele é veneno em qualquer quantidade? Não. Depende de carboidrato da dieta. Depende da qualidade da dieta como um todo. Quer ver um exemplo? Olha os ingredientes desse ketchup. Tomate, todo mundo sabe o que é, açúcar, vinagre, sal, pimenta, cebola e aroma natural. Daria para fazer um ketchup desse em casa, de repente? Daria, né? Uma composição tranquila. Aí você fala, mas Carol, o segundo ingrediente é açúcar. Calma, vamos olhar a quantidade de carboidrato. Em uma colher de sopa, atente-se sempre para a porção, que é informado no rótulo. Uma colher de sopa de 12 gramas tem 2,5 gramas de carboidrato, olha lá. Ou seja, é pouquinho carboidrato. E isso porque o primeiro ingrediente é tomate, e tomate também tem carboidrato. Então, esse açúcar é adicionado numa quantidade muito pequena. Inclusive, até um diabético poderia consumir uma colher de sopa desse ketchup sem ter problema algum, porque a carga glicêmica dele é muito baixa, mesmo ele não tendo fibras, porque a quantidade de carboidrato numa porção dessa é muito pequena. Entendeu como nem sempre ter açúcar é um problema? Isso acontece também no chocolate 70% cacau. Às vezes ele tem açúcar, porém a quantidade de açúcar é muito pequena, já que ele tem 70% de massa de cacau. Na aula sobre análise de rótulos, a gente vai ver isso bem mais detalhadamente, mas cabe a partir de agora começar a analisar tanto ingredientes quanto a informação nutricional e sempre se atentar à porção a qual se refere aquela informação nutricional. Se eu olho uma porção de um alimento por 100 gramas, é totalmente diferente de olhar a porção de 30 gramas que é a recomendada na embalagem. Então, sempre se atente a isso e sempre veja qual é a melhor porção de acordo com a sua alimentação como um todo. O açúcar é açúcar, mas e o mel? Todo mundo faz essa pergunta. O mel é diferente, sim. Consequentemente, as pessoas tendem a abusar. O que a gente tem que entender quando a gente fala sobre carboidratos, sobre açúcar, é que ser saudável é totalmente diferente de comer à vontade. Isso tem acontecido muito com gordura também. Ah, a gordura saturada não é o principal responsável pelo aumento do risco cardiovascular. Sim, acontece que isso é diferente de você almoçar bacon, lanchar bacon, jantar bacon, comer bacon na madrugada. Entendeu? A questão do equilíbrio. Então, mel é saudável? É. Inclusive, tem estudos que comparam a ingestão de mel e a ingestão de um composto parecido com mel, feito artificialmente, por diabéticos. Nesses diabéticos, a ingestão do mel levou a uma resposta glicêmica muito menos relevante do que a ingestão desse composto artificial parecido com o mel. Então, isso acontece, primeiro, porque a natureza é muito sábia. Segundo, porque os alimentos eles têm compostos bioativos que atuam no nosso corpo, regulando, por exemplo, a liberação de insulina e a carga glicêmica do alimento. O mel não pode ser dado para crianças menores de 1 ano. Porém, a partir de 1 ano, ele pode ser consumido. Por todo mundo? Bom, se você quer perder peso, é melhor não consumir. Por quê? Porque ele tem um grau de saciedade baixo. Então, é melhor você consumir uma porção maior de arroz, por exemplo, que é carboidrato também, a ficar adoçando tudo com mel. É mais inteligente porque você vai ter uma maior saciedade. Mas é saudável? É saudável sim, só tem que ter cuidado com a porção. Suco ou fruta? Eu vejo muita demonização de suco de fruta e as pessoas colocam todo mundo no mesmo barco. Não é assim que funciona. Depende do suco. Então, normalmente, via de regra, é melhor a fruta do que o suco? É sim, mas você vai comer um limão, abrir, arrancar os gomos do limão e comer como se você estivesse comendo uma maçã? Provavelmente não vai. Então, suco de limão é uma boa opção? É. Como é que a gente vai saber quais são as boas opções de suco? Olha aí para a imagem. Limão, maracujá,
acerola, caju, morango, cajá, graviola, são frutas que têm baixa quantidade de carboidrato. Isso a gente vai descobrir onde? Lá naquela tabela que eu ensinei a olhar na primeira aula. Nunca adoce seus sucos com açúcar. Acontece que se a gente pegar um suco de laranja, por exemplo, a gente tem uma fruta que, in natura, tem bastante quantidade de fibras, porque deve ser consumida com bagaço, com tudo junto. E se a gente espreme ela para fazer o suco, a gente tira a melhor parte da fruta, que é a fibra. Joga fora a fibra, fica só com açúcar. Então, olha aí na imagem que um copo de suco de laranja tem 0,6 gramas de fibra só, enquanto uma laranja tem 2,4 gramas de fibra. Mas olha a quantidade de calorias, a diferença. Isso é basicamente porque o suco tem muito mais carboidratos. Se a gente pega, por exemplo, um suco de uva integral, alguns deles têm 200 ml, que é um copinho bem pequeno, e que a maioria das pessoas bebe bem mais do que isso, 40 gramas de carboidrato. É carboidrato pra caramba, dá umas 5 colheres de sopa de arroz, viu? Quando a gente compara com outro carboidrato. E aí você engole aquilo de uma vez, também tem zero fibra. É uma opção inteligente? Não. Aí o Fantástico vai lá e diz que suco de uva previne doença cardiovascular. O que as pessoas começam a fazer? Tomar 2 litros de suco de uva todo dia. O que elas vão fazer? Engordar. Óbvio. Saudável é diferente de tome à vontade. Mas suco de uva é interessante, de repente, para uma criança que é muito ativa, que está abaixo do peso? É. É interessante para um idoso que está abaixo do peso? É. É interessante para um atleta, para um triatleta, como forma de se hidratar? É muito. Então, tudo depende. É aquela história. Ser saudável é diferente de à vontade e é diferente de serve para você. Olha aí na imagem que 150 gramas de uva, que é uma porção boa de fruta, tem 19 gramas de carboidrato, tem fibra, tem vitamina C, como tem no suco também. Só que o suco, ele tem 33 gramas de carboidrato num copinho pequeno e ele tem 0 fibra. Quem pode te causar mais saciedade? A fruta ou um copinho de suco? Com certeza a fruta. Então, nem sempre o suco é uma boa opção, especialmente para quem busca emagrecimento. Mas pode ser uma boa opção para atletas e pessoas que precisam ganhar peso. Se você busca emagrecimento e quer tomar suco, sempre olhe lá na tabela. Por exemplo, vai usar uma polpa de fruta. Não tem a polpa de fruta para você consultar na própria polpa a informação nutricional. Abre o seu aplicativo ou abre a internet, procura lá na tabela. 100 gramas de polpa de maracujá. Opa, 5 gramas de carboidrato. Tem menos de 10 gramas de carboidrato? Tem. Então é uma boa opção? É, comparando com suco de uva. 1/3, né? Então, com certeza, uma fruta de baixo carboidrato é uma opção melhor. Via de regra, essas frutas que têm menos carboidrato são as cítricas, essas frutas mais azedinhas, tá? Então, apesar de algumas não serem tão azedas assim, exemplo, caju. Caju é uma das melhores fontes de vitamina C e é uma fruta de baixo carboidrato. Pode usar polpa congelada? Sem problema nenhum. As polpas de fruta, normalmente, elas não têm aditivos, mas para tirar a dúvida, sempre leia os ingredientes do rótulo. Agora a gente vai para a parte dos carboidratos mais importantes da dieta, as fibras. Lembra que eu falei que quanto mais processado o alimento, menos fibras ele tem? Então, qual é a recomendação para ingerir mais fibras? Menos alimentos processados. As fibras, elas são muito mais importantes do que você imagina. Elas auxiliam no controle glicêmico, elas dão mais saciedade, elas melhoram o funcionamento intestinal e elas previnem alguns tipos de câncer. Olha nessa imagem o que é fonte de fibra. Sementes, grãos, vegetais, frutas. Todo mundo pode comer tudo isso? Pode sim. Pessoas que têm algum tipo de alergia a oleaginosas, às vezes não podem comer soja, ou não podem comer semente de girassol, semente de abóbora, gergelim ou amendoim. São todos fontes de fibras? São. Mas essa restrição impede a pessoa de consumir a quantidade adequada de fibras no dia? De jeito nenhum. Todos os vegetais são fontes de fibra. A recomendação da Organização Mundial de Saúde é que a gente consuma, em média, 600 gramas de vegetais e frutas ao dia. O que eu recomendo? Consuma pelo menos 400 gramas de vegetais e frutas ao dia. Você pode consumir a semente inteira ou a semente na forma de farinha. Mas aí vem uma dica importante. Quando a gente vai no supermercado e compra a farinha de linhaça, a farinha da chia, ela ficou ali exposta à luz. E a gordura que tem dentro dessas sementes, ela é muito sensível. Ela é fácil de oxidar. Então, qual é a ideia? Faça a sua farinha em casa. Como? Liquidifica.
Simplesmente guarde suas sementes. Não precisa guardar na geladeira, mas é bom guardar num local protegido da luz. Coloca no liquidificador, liquidifica e faz sua farinha no momento de consumir. A variedade de sementes é enorme, então não precisa consumir só chia e linhaça. Pode variar, pode consumir gergelim, semente de abóbora, semente de girassol. Cada uma tem benefícios para a saúde que a outra não tem. É por isso que a alimentação variada é tão importante. Com relação aos grãos, tem alguns detalhes. Primeiro, a moda de deixar de molho tudo quanto é tipo de grão. Precisa? Não, só as leguminosas. As leguminosas têm algumas substâncias que elevam a formação de gases no nosso intestino. Então, quando a gente deixa ela de molho, joga essa água do molho fora e utiliza uma água nova para congelar, a gente reduz a formação de gases. As pessoas falam muito de fitatos, mas elas às vezes nem sabem o que é fitatos. Os fitatos, eles são antinutrientes. Nossa, e agora? Eu não vou absorver mais nada? Acabou? Eu não tenho mais ferro no meu corpo se eu comer o feijão? Não. Os fitatos também são antioxidantes importantíssimos. Então, não fica preocupado com o fitato, não. Fica preocupada se você vai ter desconforto intestinal depois de consumir leguminosa. Outra coisa importante é que quem consome leguminosas e sempre está com gases, com dores abdominais, pode sofrer de disbiose. Então é bom procurar um gastro também para investigar isso, se você tem esse sintoma. Uma pergunta muito comum é se é melhor consumir aveia ou farelo de aveia. Vamos olhar aqui para a imagem o que é um grão típico. Ele tem a parte externa, que é a casca, que não está aí, o farelo, que é a parte que fica logo embaixo da casca, o germe, que é como se fosse uma gotinha embaixo, onde tem a maioria das vitaminas lipossolúveis, e o endosperma, que é onde está a maior quantidade de carboidratos desse grão. Via de regra, quando a gente refina uma farinha, é tirada essa parte externa, que é o farelo, e o germe. Por isso que ele perde tanto do valor nutricional. Ele perde justamente as vitaminas lipossolúveis e as fibras, que são a parte mais importante. Com relação à aveia, se eu tenho um grãozinho de aveia, eu posso amassar e laminar e aí virar aveia em flocos. Então ele está inteiro, ele tem tanto a parte externa quanto o germe, quanto a parte interna que tem mais carboidrato. Ou eu posso tirar só a parte externa, que é o farelo. Então, o que o farelo vai ter menos em relação à aveia? Carboidrato, porque ele não vai ter justamente o endosperma. Os farelos têm mais fibras e são mais nutritivos. Isso vale para qualquer grão e qualquer farelo. Então, farelo de trigo, farelo de aveia, farelo de centeio, farelo de arroz, são ótimas opções? Sempre. A aveia é o grão em forma de flocos. O farelo está ali, mas está presente também a parte interna do grão. Sempre compare a informação nutricional dos dois para tirar a dúvida. Se a gente olhar aqui para a imagem, a informação nutricional do farelo de aveia e comparar a informação nutricional com a aveia em flocos, a gente vai ver que eles diferem basicamente na quantidade de carboidratos e na quantidade de fibras. O farelo tem menos carboidratos e mais fibras, e a aveia tem mais carboidratos e menos fibras. Isso significa que a aveia é um alimento ruim? De jeito nenhum. Ela tem fibra pra caramba, ela tem baixa carga glicêmica e é um alimento muito nutritivo. Só que vamos pensar numa pessoa que quer ganhar peso, ou num atleta. É melhor ele consumir aveia porque ele precisa de um pouco mais de carboidrato? Com certeza. Vamos pensar numa pessoa que tem colesterol elevado. Ela precisa consumir mais fibras? Precisa. Uma pessoa que tem o intestino preso, precisa consumir mais fibras? Também. Uma pessoa em processo de emagrecimento, precisa consumir alimentos com menos carboidratos? Precisa. Então, o farelo de aveia é uma melhor opção para esses grupos? É, com certeza. Isso significa que se você tem o intestino preso ou que se você tem a necessidade de perder peso, você não possa consumir aveia? Claro que não, né? Isso vai depender da dieta como um todo. São alimentos saudáveis? São muito. Existe a aveia sem glúten, mas é legal explicar isso porque toda aveia é sem glúten. O que acontece é que ela é plantada no mesmo campo onde se planta trigo. E aí, na hora da colheita, acaba indo um grãozinho de trigo ali junto, que ficou do plantio passado. Então, para a gente ter uma aveia sem glúten, ela tem que ser plantada num campo onde nunca plantou trigo e onde não tem trigo nas proximidades. Os grãos que contêm glúten são trigo, centeia e cevada. A aveia não é um deles. Mas aí a gente vê que a aveia contém glúten justamente por causa dessa questão de contaminação cruzada, que para o celíaco não pode acontecer de jeito nenhum. Outra pergunta muito comum: posso tomar água de coco à vontade? Sempre que vocês ouvirem essa pergunta, lembra o seguinte: à vontade, alface e pepino. O resto não é à vontade, não.
Vamos olhar a informação nutricional da água de coco? Em um copo de 300 gramas ou 300 ml, tem 17 gramas de carboidrato. Vamos converter isso para colher de arroz? 3 colheres de sopa de arroz. Se você olhar, tem 0 fibra. Lembra aquilo que eu expliquei do suco? É basicamente a mesma ideia. Água de coco é saudável? É muito saudável. É o melhor isotônico que existe. Se você precisar de um isotônico, esquece Gatorade. Aliás, tarefa de casa, e olhar o rótulo do Gatorade e ver o que tem lá dentro. É assustador. Água de coco pode ser utilizada como quase um medicamento em casos de diarreia crônica. Ela não tem restrição de consumo, então qualquer pessoa pode consumir. O que a gente tem que saber é, eu preciso dessa água de coco ou essa água de coco está adequada para a minha dieta como um todo? Então, mais uma vez, saudável é diferente de consumo à vontade. Acabou de correr 15 quilômetros, vale uma água de coco no final? Com certeza. Está fazendo um pedal de 50 quilômetros, vale levar uma água de coco na garrafinha para ir se hidratando aos poucos? Vale muito. Tá? O problema é que tem gente que entra em processo de emagrecimento e aí de manhã já inicia o dia com aquele suco. Meio litro de água de coco, com uma rodela de abacaxi, uma maçã e dá-lhe carboidrato naquele suco. Então ali a pessoa acabou de tomar 100 gramas de carboidrato e nem percebeu o que estava fazendo. Agora chegou o momento de tensão da low carb. Então vamos começar do começo. Quando a gente coloca um nome em inglês nas coisas, brasileiro adora, né? O negócio fica chique. Então virou assim, restrição de carboidrato, não tem graça nenhuma. Low carb vira seita, não é? As pessoas começam a idolatrar aquilo como se fosse uma religião. A estratégia de redução de carboidratos, ela existe desde que a nutrição existe. Ela é a única para emagrecimento? Não. Tanto é que a gente tem estudo que mostra que a pessoa restringir carboidratos ou não, sendo que a dieta tem a mesma quantidade de calorias e a mesma qualidade, não faz diferença em termos de emagrecimento. Então, olha aí esse estudo. Ele é de 2018, ou seja, quentinho, fresquinho, de uma excelente revista científica, que mostrou justamente isso. Uma dieta baixa em gordura versus uma dieta baixa em carboidrato. Elas tinham a mesma caloria e elas tinham qualidade nutricional. Então isso é muito importante. Não era uma dieta de coxinha e uma dieta de McDonald's com milkshake e açúcar. Não. Ambas eram dietas de boa qualidade nutricional. Comparadas, elas não levaram a diferença na perda de peso. Então, low carb é uma estratégia? É boa estratégia, excelente, especialmente para quem? Para pessoas com obesidade mais grave, para pessoas com síndrome metabólica, resistência à insulina e diabetes. Isso porque redução de carboidratos leva a uma melhora do perfil insulinêmico dessas pessoas. Então, nesses grupos, necessariamente, a gente recomenda uma dieta baixa em carboidrato. Acontece que se você pega uma pessoa que está acostumada a comer uma quantidade muito grande de carboidrato e fala para ela que a partir de amanhã ela vai comer só 50 gramas de carboidrato por dia, você vai enlouquecer essa pessoa. Então, o que tem acontecido com o pessoal que segue a low carb por modismo? Compulsão alimentar. Por definição, uma dieta baixa em carboidrato, ela tem menos de 150 gramas de carboidrato por dia. Calma que 150 gramas de carboidrato não é 150 gramas de alimento com carboidrato. Eu vou explicar. Low é diferente de no. O que eu vejo muito acontecer? As pessoas tirarem completamente o carboidrato da dieta, se alimentarem só de proteína e gordura. Ou seja, fazendo uma dieta cetogênica. O que a gente tem de estudos científicos sobre isso? Tem aplicação? Até tem, mas é limitado e a gente não sabe o que acontece a longo prazo. A dieta cetogênica, por exemplo, pode ser indicada em casos de um câncer cerebral específico, glioma. Em pessoas com glioma, que têm peso saudável, que estão bem, que não correm risco de caquexia e desnutrição, a dieta cetogênica poderia ser utilizada por um curto período? Poderia. Agora imagine você pegar um paciente de câncer com risco de caquexia, que é aquela desnutrição mais grave que existe, e colocar para ele uma dieta cetogênica. Isso não faz sentido nenhum. Então, na dieta cetogênica, esse excesso de corpos cetônicos circulando pode ter prejuízo. Lembra daquele seu colega do trabalho que está fazendo a dieta cetogênica por modismo e está no mau humor dos infernos? O cara não rende mais nada, porque nosso cérebro precisa de glicose para trabalhar. Então, além de tudo, ele está com aquele hálito horroroso de acetona, por essa geração de corpos cetônicos, e ele não sabe por que ele está fazendo. O que vai acontecer? Logo, logo, com essa proibição muito extrema, ele vai se acabar num pote de sorvete. Ele vai querer comer carboidrato. Ele não vai aguentar. Em termos de rendimento esportivo, você malha. Tá, mas o músculo, ele precisa de carboidrato, né? Ele precisa de glicose para crescer, para
ter um metabolismo adequado. E aí, qual é o efeito da cetogênica a longo prazo no exercício físico? A gente também não sabe. Então, eu recomendo? Não recomendo. Recomendo restrição branda de carboidratos mesmo. A gente vai ver mais pra frente que 150 gramas de carboidrato dá pra comer carboidrato pra caramba. E mesmo assim você está numa dieta low carb. Ou seja, tem que ter conhecimento para saber o que está fazendo. Uma leve restrição não traz prejuízos e é compatível com uma vida saudável. Então você pode se manter comendo um pouco menos de carboidratos? Pode, sem problema nenhum. Já as restrições severas podem provocar transtornos alimentares. Com relação à cetogênica, nós não sabemos os efeitos dela a longo prazo, então de fato não recomendo. 150 gramas de carboidrato é diferente de 150 gramas de alimento com carboidrato. Então já vamos entender isso aqui de uma vez por todas. Primeiro, sempre consulte as tabelas de composição dos alimentos. Olha aí para a imagem. Se eu tenho um pão 100% integral de trigo, em 50 gramas de pão, eu tenho 19 gramas de carboidrato e 2,3 gramas de fibra. Se eu tenho uma banana prata, em 100 gramas de banana, que é uma banana prata grande, em média, eu tenho 22 gramas de carboidrato. Viram como é diferente o peso do alimento e o peso do carboidrato? Porque o alimento não é composto só de carboidrato, né? A menos que a gente esteja falando de um alimento totalmente sem água. E os alimentos têm água, têm outros componentes, têm fibras, têm proteínas, têm gorduras. Olha a batata inglesa. Em 100 gramas de batata inglesa, que também é uma porção boa, a gente tem só 17 gramas de carboidrato. Viu como 150 gramas de carboidrato ao dia dá para comer bastante alimento? Então, é importante ter uma balança de cozinha em casa? É. Por quê? Vai te deixar neurótico? Não. Você tem que fazer um bom uso da balança. Mas como saber o que são 100 gramas de alguma coisa? Quando a gente olha a porção de alguns alimentos, é diferente a gente fazer essa porção em medida caseira. Por exemplo, um pedaço de mandioca, aí o nutricionista coloca lá na sua dieta, como um pedaço de mandioca. O meu pedaço de mandioca vai ser desse tamanho, né? O pedaço de mandioca da outra pessoa pode ser pequeno. Então, é importante saber 100 gramas de mandioca. Aí vai lá na tabela taco. Nossa, 100 gramas de mandioca tem tantos gramas de carboidrato. Então, se ao todo, no meu dia, eu vou comer 150 gramas, essa mandioca vai responder a tantos por cento da minha alimentação do dia em relação à quantidade de carboidrato que eu vou ingerir. Por isso é importante a balança. As proteínas também são muito importantes. E a gente tem que saber pesar. Porque é a mesma história. 100 gramas de carne, 100 gramas de peito de frango, quanto dá isso? Outra pergunta bem comum. Cozinhar ou assar altera o índice glicêmico? Lembra que o índice glicêmico se refere a um alimento, especificamente, que ele é como se fosse uma digital? Esse alimento também tem um modo de preparo. Então, se o índice glicêmico do pão francês é 100, é óbvio que é do pão francês assado e não da massa de pão cru. Mesma coisa com os demais alimentos. É um pouquinho complicado de entender, mas até o final desse slide aqui você vai entender. Olha aí para o slide. Se você assa o alimento, ele perde água, logo concentra mais os carboidratos. Se a batata tinha 20 gramas de carboidrato em 100 gramas quando cozida e eu assar, esses 100 gramas vão virar cerca de 70 gramas. Ou seja, 100 gramas de batata assada necessariamente terão mais do que 20 gramas de carboidrato. Olha para mim, se eu peguei 100 gramas de batata, coloquei no forno, esses 100 gramas de batata tinha 20 gramas de carboidrato. Ok. Os carboidratos vão desaparecer enquanto elas assam? Enquanto a batata assa? Não. Eles vão se multiplicar? Também não. Altera o índice glicêmico porque eu concentro. Se eu pegar aqueles 100 gramas de batata cozida e pesar depois de assado, ele vai ter um peso menor. Então, aquelas duas porções, 100 gramas cozida ou 70 gramas assada, são equivalentes. Mas se eu pegar os mesmos 100 gramas assados, aí eu precisaria de uma porção maior de batata cozida, né? É por isso que o índice glicêmico é diferente. Então, se o alimento perde água, ele concentra e necessariamente aumenta o índice glicêmico. Então, aquelas coisinhas chips, tapioquinha chips, blá blá blá, mais seco. Quanto mais seco, menos água, mais carboidrato, maior o índice glicêmico. Combinado? Como higienizar frutas e vegetais? Esquece Lugol. Esquece a regra da sua avó do vinagre. Nessa aí a sua avó errou. Vinagre não tem poder antisséptico. De acordo com o Ministério da Saúde, a recomendação é que as frutas sejam consumidas com casca e verdura, as frutas que serão consumidas com casca, as verduras e as hortaliças sejam higienizadas, ficando de molho em soluções à base de cloro e não no vinagre. O ideal é usar produtos especiais para a limpeza desses alimentos feitos com hipoclorito. Olha aí na imagem quem são. Água sanitária
e esses produtinhos que a gente acha no supermercado na parte de hortaliças. Agora vem a parte importante. Cada um desses produtos vai ter no rótulo a forma de você fazer essa higienização. Não faz da sua cabeça. Siga a recomendação do fabricante. Se você virar a embalagem da Que Boa, ela vai ter lá assim, para desinfecção de superfícies, para desinfecção de alimentos. Aí ele vai dizer, dilua tanto, em tanto de água, deixe por tantos minutos. O que tem que fazer depois? Enxaguar o alimento. Enxague bem o alimento. Uma dica que eu dou também é ter uma escovinha na pia própria para alimentos, essas escovinhas pequenininhas, porque às vezes o alimento vem com um pouquinho de terra, então você vai lavar uma abóbora, por exemplo, que é legal consumir com casca. Escova a abóbora, tira aquela quantidade de terra e depois faz a higienização. Nos alimentos que vão ser cozidos, essa higienização não precisa ser feita necessariamente com Que Boa, com água sanitária, com hipoclorito ou com outras soluções, porque a temperatura vai matar esses alimentos, esses micro-organismos presentes nos alimentos. Então, o maior problema é nos alimentos que a gente vai consumir crus. Às vezes as pessoas acham que como eu consumir uma fruta com casca, só tem que dar uma lavadinha e pronto. Não, aquela fruta pode estar contaminada sim. Pense em todo o caminho que ela percorreu até chegar na sua casa. Então tem que higienizar. Compre um produto específico para higienização. Nem toda água sanitária pode ser usada para higienização. A Que Boa, a gente sabe que pode. Lá no mercado, você vai ler o rótulo, porque algumas podem ter contaminantes. A nossa próxima aula, então, vai ser sobre as proteínas, as famosas, sempre famosas. Todos os macronutrientes agora eles são popstar. E a gente vai para o nosso segundo, proteínas. Espero você, então, na próxima aula. Tchau, tchau!